Olá, boa noite, tudo bom? Nessa noite a gente vai estudar, como você viu aí na descrição desse vídeo, né? O Deus bíblico é falso, tá certo? A gente vai ver parte por parte, através desse estudo, tá? Para saber a invenção humana de um Deus, tá? Como assim? O Deus bíblico, né, da Bíblia cristã que você leva na sua casa, ele é uma invenção do homem. E a gente vai ver através disso. Ele é uma invenção de um povo chamado o povo sumério, né? O primeiro povo a criar o politeísmo. E no panteão, né, no panteão sumério, existe um Deus chamado Deus El. E é exatamente o Deus da Bíblia. Muitos podem dizer assim, mas é uma invenção deles. Não. O povo sumério é um povo muito antes do povo hebreu, tá? Muito antes do povo hebreu. E a gente vai analisar hoje esse estudo de hoje, tá? Não se esqueça de deixar o seu like, de deixar o seu comentário e também de compartilhar esse vídeo se ele for importante para você, se você achar esse vídeo importante, tá? Lembrando aqui aos irmãos que eu não sou ateu, tá? Não sou ateu, assim, acredito em um Deus criador de todo o universo, mas não no Deus bíblico, porque o Deus bíblico ele é uma invenção, tá? Ele é uma invenção do homem e vamos provar isso hoje, nessa noite, através desse estudo. Tá? Então preste bastante atenção em tudo nessa noite que vai ser falado, ok? Então tá aqui, ó. El, o Deus supremo do panteão semita. El é uma das figuras centrais da mitologia semítica, especialmente na tradição cananeia, e desempenha um papel fundamental como Deus supremo e criador. Seu nome, que significa literalmente Deus, é encontrado em diversas culturas e idiomas do Oriente Próximo, como o hebraico, o garítico, o aramaico e o fenício. Ele é frequentemente associado à ideia de uma divindade paternal, sábia e soberana, tá? Então, tudo que tem no Deus bíblico tem nesse Deus El. Ele faz parte do panteão semita. Tá aqui. Essa aqui é a imagem do Deus El, tá? Características de El: supremacia. Ele é visto como o pai dos deuses e o líder do panteão. Ele ocupa um lugar elevado, simbolizando sua autoridade sobre os outros deuses. Então, igual a qualquer outra religião, né? E você, qualquer outras divindades da história, né? Assim como os gregos têm suas divindades, mas também existe um Deus supremo lá, e é Zeus, né? Os índios têm um Deus
vários deuses, mas existe aquele Deus supremo. Existe Odin, né, que é o Deus supremo dos Vikings. Para quem é satanista, existe uma divindade maior do que as outras, que é Lúcifer, e assim por diante, né? Então sempre houve essa ideia de vários deuses, mas um dele é o supremo, é o que comanda todas outras divindades. Por isso que você vai ver muito nas escrituras bíblicas a palavra Deus dos deuses, Senhor dos senhores. Não é por acaso que tem esse título. Muitas vezes é chamado de El Elyon, Deus Altíssimo, e El Shaddai, Deus Todo-Poderoso. Isso se te lembra alguma coisa? O Deus bíblico, o Deus e a igreja hoje adora o Deus El. Esse El Elyon, Deus Altíssimo, El Shaddai, Deus Todo-Poderoso. Aspectos de Criador. Ele é associado à criação do mundo e à manutenção da ordem cósmica. O que isso quer dizer? Antes do Gênesis vir relatar, né, ou seja, narrar a história da criação, o povo sumério já tinha escrito sobre a criação. Ele já acreditava que os deuses tinham criado o mundo. O mundo. A gente vai ver isso lá para frente, tá certo? Até tem a história do dilúvio, que diz que foi um prague da história dos sumérios. Lembrando que o povo sumério existiu muito antes do que o povo hebreu. A figura paternal, retratando como um patriarca bondoso e compassivo. Ele frequentemente aparece em mitos como o pai e guia de outros deuses e da humanidade. Veja a quanta semelhança existe entre o que a gente está comentando sobre o Deus sumério e o Deus bíblico. Representação. Ela é frequentemente descrito como um ancião com barba branca, simbolizando sua sabedoria e eternidade. Nos textos rucaríticos, ele é retratado como um rei benevolente que governa de seu trono em sua morada celestial. Isso te lembra alguma coisa? Você já reparou nas pinturas, né? Nas pinturas da Igreja Católica, né? E sempre Deus é retratado até na pintura de esqueci o nome daquela pintura agora, que tem Deus e o homem se tocando, né? A imagem de um homem de barba branca, né? Muitos relatam também sentado em um trono, um cajado, né? Regendo o mundo. Da onde surgiu essa ideia? Essa ideia surgiu do povo sumério. Relações do panteão semita. Esposa. Sua consorte é a deusa Ashera, conhecida como a mãe dos deuses. No panteão sumério, o deus ele tem uma esposa, tá? E essa esposa é a Ashera. A Ashera, aqui está a imagem dela, tá? E ela é a esposa do deus El. Você preste bastante atenção que lá para frente a gente ainda vai ver muita coisa. Veja aqui, ó, filhos. Entre seus filhos estão Baal, deus da tempestade, Quiá, deus do mar, que frequentemente entraram em conflito em narrativas mitológicas. Você reparou nesse nomezinho aqui, ó?
Baal, você vai entender porque sempre dentro da Bíblia cristã você vai ouvir muito falar entre Deus, Axera e Baal. Interações. Apesar de ser o líder do panteão, El é mais passivo em comparação com deuses mais jovens, como Baal, que são mais ativos e dominantes nas histórias. Culto a El. Adorado em todo o Levante durante a Idade do Bronze e início da Idade do Ferro, El tinha templos dedicados a ele e era invocado em orações por proteção, prosperidade e orientação. Ele também foi absolvido em tradições monoteístas, como o judaísmo, onde o termo El é usado para se referir ao Deus único. É daí onde surge a ideia da oração, tá? Por que existe a oração? Oração para pedir proteção, a oração de pedir prosperidade, né? A oração do Pai Nosso, né? A oração do Salmo 91, oração para proteção e oração de pedir e dar-se-vos-á. Fontes mitológicas. Os textos ugaríticos descobertos em Rasharar, deixa eu aumentar aqui, somente para eu ter mais visibilidade, né? Antigo Ugarite, no atual norte da Síria, são as principais fontes sobre El e sua mitologia. Neles, ele aparece em poemas épicos e hinos, sendo um personagem central na estrutura religiosa e cultural da região. El, portanto, não é apenas uma divindade específica, mas um arquetipo que transcende as fronteiras culturais e desempenha um papel essencial na formação das ideias de divindade no mundo semítico antigo. Os sumérios, uma das primeiras civilizações da história, estabeleceram cidades na região da Mesopotâmia, entre os rios Tigre e Eufrates, atual Iraque. Suas cidades eram autônomas, com estruturas políticas, sociais e religiosas próprias. As principais cidades sumérias incluem Uruk, considerada a primeira cidade do mundo, foi um importante centro cultural e econômico. Uruk é famosa por sua associação com Gilgamesh, herói épico, e pelo desenvolvimento da escrita cuneiforme. Uma das cidades mais influentes, conhecida por seu zigurate, templo em formato de pirâmide escalonada, dedicado ao deus Lua, Nana. Ur também desempenhou um papel central no comércio e na religião. Lacash, importante por suas contribuições artísticas e arquitetônicas, foi uma das maiores cidades da época e teve grande destaque militar e econômico. Nippur, centro religioso de grande importância, era dedicado ao deus Helion, considerado o rei dos deuses. Era respeitada por todas as cidades da Suméria. Eridon, tida como a mais antiga cidade suméria, era associada ao deus Ek, deus das águas e da sabedoria. Segundo a mitologia suméria, foi a primeira cidade criada pelos deuses. Kish, proeminente do início da história suméria, era um centro político importante e frequentemente associado à primeira dinastia após o dilúvio mítico. Olha a palavra dilúvio, aquilo que eu falei no começo. O dilúvio já era comentado pelos sumérios. Os sumérios narrou o dilúvio igual a Moisés narrou em Gênesis, tá?
Se você ler o dilúvio de Gênesis e o dilúvio dos Sumérios, a semelhança é idêntica. Só muda porque em Gênesis existe Noé e no mito sumério é um deus. Não, é um homem, né? Um simples homem escolhido pelos deuses para construir. Depois eu vou fazer uma live falando sobre isso, sobre o mito do dilúvio, tá? Churuparque, conectada à história míticas de um grande dilúvio, sendo o lar de Utnapishtim, o Noé sumério. Olha aqui, olha, o Noé sumério. O Noé bíblico, tá? Que construiu a arca e levou os animais mandado por Deus. É um Noé sumério, ok? Agora preste atenção aqui, ó, pouquinho. Preste atenção lá no número 2, cidade de Ur. Sabe quem é que veio dessa cidadezinha? É? É, o pai da humanidade, o pai das multidões, o pai da fé, Abraão. Abraão veio de uma cidade suméria. Preste atenção do que eu vou te passar agora, tá? Eu vou passar para vocês. Preste bastante atenção. Abraão, a narrativa da história de Abraão, né, conta que Abraão vivia na cidade de Ur, né, cidade dos caldeus, e de repente ele ouve uma voz dizendo: sai da tua terra, da tua parentela, para uma terra que eu te mostrarei. E ele sai atrás dessa terra e oferece altares e sacrifícios a esse Deus. E Deus é esse? Não é o Deus que você acha que serve, mas é o Deus El. Abraão sai de Ur atrás do Deus único. E Deus único é esse? O Deus sumério, o Deus El, tá? Você já reparou o nome Israel? E no final tem o nome El, Israel, né? O nome dos anjos, Rafael, né? Gabriel, Miguel, Samael, tudo terminando com essa palavrinha El, porque vem dessa divindade, a divindade suméria, o deus El. Sabe qual era a imagem representada e se representava esse deus, o deus sumério? Um touro. Um touro representava ele. Você se lembra o que o povo de Israel fez lá no deserto, quando Moisés estava lá no monte recebendo as tábuas da lei? Qual foi a imagem que eles levantaram? O bezerro de ouro, representando o deus El. O povo hebreu sempre foi politeísta, tá? Moisés tentou fazer o povo ser um povo monoteísta, mas de Abraão até José, o povo era politeísta. O povo sempre foi politeísta. Moisés tentou fazer o povo crer no único Deus. Profetas vinham tentando fazer o povo acreditar somente num Deus único. E Deus único é esse? O Deus El. Tá? Mas o povo era politeísta. O povo adorava outros deuses, outras divindades. Assim como eles adoravam a Deus, o Deus El, ele também adorava Xera e também adorava
a Baal, tá? Essa é a verdadeira história da Bíblia, tá? Abraão viveu nas terras de Ur. A narrativa completa de Abraão não está na nossa Bíblia protestante. Está lá nos apócrifos e conta que Abraão, com vários deuses, olha para aqueles deuses, não vê, não perde a fé neles e vai atrás de um único Deus. Por que Abraão vai atrás desse único Deus? Porque ele não queria adorar vários deuses, mas apenas um Deus. Se ele continuasse na terra de Ur, ele teria que adorar o panteão. Então ele sai da terra, né? Sai da terra atrás de adorar um único Deus. Aí daí surge uma nova religião, né? É daí onde vai vir uma nova religião. E a gente vai ver daqui a pouco, mais para frente. Vamos continuar aqui. Vamos ver se tem mais alguma coisa. Não. Vamos ver aqui. Isso aqui, ó, o chavismo. Tá certo? Chavismo. Chavismo e o judaísmo. O que é chavismo? Chavismo vem da palavra Jafé. É um dos nomes de Deus, tá? Yahvé, Javé, um dos nomes de Deus. O chavismo dominou por vários anos até depois mudar para se tornar judaísmo. Vamos prestar atenção aqui, tá? Origens, práticas e diferenças. Aqui tá uma imagem só uma imagem normal aqui para os irmãos. Eu tô até um pouco esquecido dessa imagem daqui. E eu salvei, mas esqueci de colocar o significado dessa imagem, tá? Eu silenciei aqui o celular, que o celular tá tocando aqui. Vamos lá, vamos dar continuidade. Aqui, ó, objetivo: apresentar as principais características do chavismo e do judaísmo, destacando suas semelhanças, diferenças e origens históricas. Contexto: ambos os termos têm raízes associadas à adoração do Deus Yahvé, né? Mas suas definições podem variar de acordo com interpretações religiosas e históricas. O que é chavismo? O termo chavismo é usado para descrever práticas religiosas do antigo Israel, centradas na adoração de Jafé. Opa, olha, né? Origem histórica: surgiu por volta do século. Deixa eu ver aqui. Isso é meio complicado. Século. O algarismo romano são muito rimos, né? Antes de Cristo, no contexto dos povos semitas do Oriente Médio. Inicialmente uma religião tribal, monolátrica, adoração de um deus, sem negar a existência de outros. Prestou atenção? Olha aqui novamente, ó. Adoração de um deus, sem negar a existência de outros. Ou seja, o povo, eles adoravam um único Deus, tá? Mas eles não negavam a existência de outros. Por isso você sempre vai ver a inclinação do povo em adoração a outros deuses. Vai começar no livro depois de em Juízes, tá? Se chama Círculo Vicioso. O povo adorava a Deus, ao Deus El, e depois
Quando tudo estava bem, eles adoravam outros deuses. Aí Deus levantava uma nação para perseguir o povo. Aí o povo voltava-se para Deus. Quando Deus libertava eles, eles voltavam a adorar outros deuses. O círculo vicioso de juízes. Tá? Você vai ver a inclinação de Salomão. Salomão adorava um único Deus e depois começou a adorar outros deuses. Tá? Outros deuses. E entre outros. Você vai ver Elias e adorava um único Deus. Né? Por quê? Se fala tanto de Elias? Porque o povo adorava várias entidades e Elias adorava um único Deus, o Deus El, tá? Quando Acabe também um adorador de um único Deus chamado Deus El, se casa com uma fenícia chamada Jezabel por termo político, por causa de aliança com a fenícia, Jezabel adorava a Xera e a Baal. Então ela tenta de todas as maneiras tornar a adoração a Baal e a Xera, tentar implantar isso dentro de Israel, né? Onde Elias se levanta junto com outros para proibir essa prática de entrar dentro de Israel. Vamos continuar aqui. Características principais: adoração exclusiva a Jafé como Deus nacional, ênfase em práticas locais e culturas antes da consolidação do monoteísmo. Né? O que é judaísmo? Definição: religião monoteísta originada do chavismo, que evoluiu ao longo dos séculos, especialmente após o exílio babilônico. Ou seja, o que acontece? Antes do exílio babilônico, o povo era conhecido como o povo hebreu, o povo israelita, o povo de Israel. Né? O povo hebreu, quando passa o nome de Jacó mudado para receber o nome de Israel, né? E narra aquela história de que ele lutou com um anjo, e o nome dele é mudado para ser chamado de Israel. O povo passa a se chamar o povo israelita. Então, o povo israelita, quando é levado para a Babilônia, eles tinham a religião, o chavismo, adoração a um único Deus, Jafé, né? Deus El, tá? Depois do exílio babilônico é quando o nome deles é mudado. Eles passam a ser chamados judeus, tá? Judeus. Características principais: crença em um único Deus, Yahvé, criador e sustentador do universo. A mesma coisa que a gente viu aqui, ó. Opa, vamos lá ver. Opa, aqui. Ele é associado à criação do mundo, tá? E aqui, ó. Crença em um único Deus, Yahvé, criador e sustentador do universo. O mesmo Deus, né? O mesmo Deus. Então vejamos aqui, ó. Textos sagrados, Tanash, a Torá, profetas e escritos. Práticas religiosas, sabates, festas como Pesach, Yom Kippur, Rosh e Hashanah. Ética e leis judaicas, Alachar. Identidade cultural, o judaísmo combina religião e identidade étnica. Né? Semelhanças entre javismo e judaísmo, adoração a Yahvé. Ambos reconhecem Yahvé como a figura central da fé. Origem compartilhada. O judaísmo deriva do javismo, herdado sua base teológica e cultural.
Legado na tradição religiosa, ambos influenciaram outras religiões monoteístas, como cristianismo e islamismo. Percebeu o que foi falado? O cristianismo herdou o chavismo, a crença em um único Deus. E Deus é esse, Jafé, tá? Iavé. Quem é Iavé? O Deus El, o Deus sumério, tá? O islamismo, a mesma coisa. A mesma coisa. Tá vendo as coisas se encaixando, tá? Tudo se encaixando. Por isso que tem muitos ateus, os ateístas, não acreditam na existência de Jesus Cristo. Porque Jesus, quando veio, Jesus era um judeu. Jesus acreditava por si no único Deus. Deus esse que ele fala, ele é filho, um único filho. O Deus Yahvé. O Deus que os judeus acreditavam. Então, Jesus sendo filho de Yahvé, o Deus é o sumério e faz parte do panteão sumério de vários deuses. Se o Deus sumério não existe, assim Jesus também não existe. Tá? Os ateístas acreditam nessa parte, tá? Veja aqui. O chavismo é a raiz histórica e cultural do judaísmo, representando um estágio inicial e mais tribal da adoração em Yahvé. O judaísmo se desenvolveu em um sistema religioso complexo, monoteísta e ético, com fonte, influência cultural e histórica. Abri aqui para eu poder ter uma visão melhor. Estudar ambos é essencial para compreender a evolução do monoteísmo e o impacto das religiões abraâmicas do mundo. Então o povo era politeísta, tá? Sempre foram politeístas. Acreditavam sempre em outras divindades, em outros deuses, né? Em outros deuses. Mas sempre na crença na fé de um único Deus. E Deus é esse? O Deus El. O Deus El. Tá bom? Depois eles deixaram os outros deuses de lado e sempre, tá? E sempre e trouxeram o monoteísmo, ou seja, a crença em um único Deus. Eles escanteavam, eles descartaram os outros deuses e começaram a adorar um único Deus, né? O Deus El, e depois passou a ser chamado Yahvé. Fontes e referências: Bíblia Hebraica Tanakh, livros e antigos sobre a história das religiões semíticas. Estudo comparativo da tradição religiosa no Oriente Médio, tá? Aqui terminou essa lição aqui. Vamos ver aqui. Veja. Agora aqui você vai saber por que sempre houve esse conflito entre Deus, Baal e Axera, tá? A gente vai ver isso agora aqui, ó. As figuras de El, Baal e Axera têm raízes em diferentes culturas do Oriente Médio antigo, mas frequentemente se cruzam em contextos culturais e religiosos relacionados, como os cananeus e ugaríticos. Abaixo explico cada um deles, tá? Vamos ver aqui. Deixa eu só ajeitar aqui. Deixa eu dar uma ajeitada. Ajeitei aqui, tá? Vamos lá. El. Vamos começar pelo Deus El, o Deus bíblico. Origem e papel. El é uma das divindades mais antigas da mitologia semita ocidental. Ele aparece em textos ugaríticos e cananeus como o Deus supremo e criador, associado à autoridade e à sabedoria. Na mitologia cananeia, El
é o chefe do panteão e é frequentemente descrito como o pai dos deuses, criador da terra, e o touro, tá? Aqui do bezerro de ouro, o touro, tá? Simbolizando sua força e fertilidade. Representação. Normalmente é representado como um velho sábio e benevolente. Ele é um patriarca do panteão, pai de muitos. Deixa eu ver. Pai de muitos outros deuses, incluindo Baal. Isso aqui não é uma invenção minha, não é uma coisa da minha cabeça, não. Tá? Se você pesquisar na internet, você vai encontrar isso aqui. Tá? Se você for procurar pesquisas e achados arqueológicos, você vai ver isso aqui. Isso é real, tá? Conexão com outras culturas. O nome El foi amplamente adotado em todo o mundo semita e aparece em textos bíblicos. Em hebraico, El tornou-se um dos nomes genéricos para Deus. Viu? O Deus bíblico, o Deus da tua Bíblia, tá? O Deus do Velho Testamento e o Deus do Novo Testamento é um Deus sumério, tá? Um Deus do panteão sumério. Vamos lá, vamos continuar. Baal, vamos para Baal. Baal é uma das divindades mais importantes da mitologia cananeia e eucarítica. Ele é um deus da tempestade, da fertilidade e da guerra. Seu nome significa literalmente Senhor, Baal Haddad. Especificamente é o deus da chuva e do trovão, fundamental para garantir a fertilidade agrícola em regiões áridas. Baal aparece nos textos eucaríticos como o herói principal, frequentemente em conflito com Iar, deus do mar, e Monte, o deus da morte. Um mito importante descreve sua luta contra Ian para garantir a ordem nos cosmos e sua morte temporária nas mãos de Mot, seguida por sua ressurreição. Isso aqui vai ser assunto para outro vídeo sobre essa quem ressuscitou. Né? Ele também é retratado como um jovem vigoroso e um guerreiro, e ocupa o trono dos deuses sob a liderança de El. Adoração. Baal era amplamente venerado em todo o Oriente Médio. No entanto, na tradição hebraica, particularmente na Bíblia, ele é frequentemente representado de forma negativa como um rival do Deus de Israel. Então, o que acontece? Por isso que no livro de Primeira Reis, Segunda Reis, você sempre vai ver Deus condenando o povo, levantando nação para perseguir o povo de Israel, exatamente porque o povo de Israel estava adorando outro divindade, ou seja, Baal. E é tido na Bíblia como inimigo de Deus, tá? Mas isso existe na Bíblia, porque na mitologia suméria, Baal é filho de El, tá? Filho de El. A luta que você vai ver na Bíblia, no Velho Testamento, é uma narrativa do escritor, tá? Tentando passar uma imagem, porque naquele tempo queria ser estabelecido em Israel um monoteísmo, adoração a um único Deus, a uma única divindade, tá? Vamos lá. Vamos para a Sera, chamada de Acera, né? A Sera é
uma deusa associada à fertilidade, maternidade e à terra. Na mitologia cananeia, ela é considerada a esposa de El e às vezes mencionada como mãe dos deuses. Nos textos ucaríticos, a Sera é descrita como uma figura poderosa, mediadora entre os deuses e defensora de seus filhos. Ela é frequentemente ligada ao culto de árvores ou postes sagrados, chamados de Acherim, na Bíblia, que simbolizava fertilidade e vida. A Sera foi amplamente adorada em várias partes do Oriente Médio. Em textos bíblicos, há indícios de que ela era venerada ao lado de Yahvé em alguns contextos israelitas, embora isso fosse condenado pelos profetas. Você vai perceber isso, sabe aonde? No livro de Ezequiel. No livro de Ezequiel, Ezequiel vai narrar uma passagem bíblica onde ele vai falar que ele está em um canto e de repente Deus aparece para ele, pega ele pelo cabelo e leva ele até o templo. Quando chega lá no templo, Deus leva ele atrás do templo e ele vê um buraco na parede. E lá Deus disse: olha, cava aqui. Quando ele cava, ele vai parar numa porta secreta e dá no lugar secreto aonde tinha os sacerdotes que adoravam ao Deus El, mas depois nessa câmara secreta eles adoravam outros deuses, a Baal, a Xera. Até as escavações arqueológicas encontradas hoje em Israel e no Oriente Médio foram encontrados dentro de alguns templos judaicos, também templos dedicados a Deus Axera e ao Deus Baal, né? Aí é o Deus Baal. É só você pesquisar na internet que você vai encontrar, né? Você vai encontrar isso. Vamos ver aqui. Axera. Relações entre El Baal e Axera. El e Axera. El e Axera são frequentemente apresentados como um casal divino. Axera é vista como sua consorte e mãe de outros deuses, incluindo Baal. Baal e El. Baal é, em algumas tradições, considerado filho de El, mas suas narrativas mitológicas frequentemente o colocam como uma divindade mais ativa e central. Conflito e integração religiosa. À medida que diferentes grupos competiam ou interagiam, os papéis dessas divindades variavam. Baal frequentemente rivalizava com a autoridade de El nos mitos, representando a transição de um panteão liderado por uma figura patriarcal, El, para um mais dinâmico e jovem Baal. Então essa luta que você vai ver lá na narrativa do Velho Testamento é uma luta entre um jovem, né, e um ancião, né? Deus lutando com Baal, porque Baal era adorado em várias nações por ser jovem. Esses deuses refletem a rica tapeçaria religiosa do Oriente Médio Antigo, onde as mitologias eram fluídas e adaptadas às necessidades e influências culturais. Aqui, essa imagem aqui é a imagem de Baal, tá? Aqui é uma imagem do deus Baal. Agora, eu vou mostrar a você por que o deus bíblico ele é uma invenção humana. Porque o Deus bíblico ele é cheio de contradições, tá? Várias contradições. E coloca em dúvida a sua existência, tá? E a gente vai ver quais são essas contradições. Veja, você pode até analisar isso se você tiver uma Bíblia em casa. Amor e justiça. Essa daqui é a primeira contradição bíblica. Suposta contradição. Deus é descrito como amoroso e misericordioso, lá em 1 João, capítulo de número 4, versículo de número 8. Mas também como justo e vingativo, em Deuteronômio, capítulo de número 32, versículo de número 35. Aí
quando você fala dessa contradição, muitos teólogos, né, querendo esconder a verdade, que muitos sabem da verdade, tá? Principalmente esses que têm mestrado em teologia, doutorado, sabe da verdade, né? Mas não fala. E vão dizer para você o seguinte: muitos teólogos argumentam que esses atributos não são contraditórios, mas complementares. O amor de Deus requer justiça, pois ignorar um amor seria incompatível com um cuidado genuíno pelas suas criaturas, tá? Outra contradição é a onisciência e livre-arbítrio. Por quê? Se Deus é onisciente e sabe tudo o que vai acontecer, como os seres humanos podem ter livre-arbítrio, tá? Então, o livre-arbítrio é uma farsa, não existe livre-arbítrio, porque se Deus é onisciente, como é que pode haver livre-arbítrio? Você já sabe todas as coisas que vai acontecer. A resposta teológica que vão dar para isso é que algumas correntes, como o molinismo, defendem que Deus conhece todas as possibilidades, conhecimento médio, e cria um mundo onde as escolhas humanas coexistem com a sua soberania. Outros argumentam que o conhecimento divino não força as ações divinas. Mas você já percebeu como funciona o livre-arbítrio? O livre-arbítrio, ela funciona da seguinte maneira, veja só como funciona o tal do livre-arbítrio. O livre-arbítrio é o seguinte: você é livre para escolher o que quiser, né? Mas vai para o inferno. Então não existe livre-arbítrio. Você é livre para escolher o que quer. Se o que você escolhe, você tem liberdade para escolher, isso lhe traz uma condenação, tá? Não tem nenhum sentido. O livre-arbítrio não existe, né? Não existe livre-arbítrio. Principalmente o que foi falado aqui. Não pode haver um livre-arbítrio se Deus ele é onisciente, sabe de todas essas coisas. Ele já sabe o que tu vai fazer, as tuas ações. Vamos ver. Hum, vamos ver aqui. Arrependimento. Sim, essa daqui, ó. Essa é outra contradição. Suposta contradição. Em Gênesis 6, capítulo 6, versículo de número 6, diz que Deus se arrependeu de ter feito o homem. Mas em Números 23, versículo de número 19, afirma que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ou seja, em uma parte Deus diz assim que se arrependeu de ter feito o homem, está arrependido de ter feito, literalmente o texto fala isso, tá? E Deus se arrependeu de ter feito o homem. Mas em Números, capítulo de número 23, versículo de número 19, ele diz que não é filho do homem para que minta, nem que se arrependa. Tá? Aí o que os teólogos vão falar? Quer dizer, isso aqui, ó, isso é frequentemente explicado como linguagem antropomórfica, ou seja, termos humanos usados para descrever ações divinas de forma compreensível para os leitores, né? Ou seja, muitos deles vão dizer que ali a palavra, a Bíblia é a palavra de Deus. Mas quando tem esse essa parte daqui, eles dizem, não, isso aí é somente uma coisa que o autor colocou para ser mais compreensível para quem lê, né? Papo para boi dormir. Outra contradição aqui é mal do mundo. Isso aqui é a dúvida de qualquer pessoa, do ateu, das pessoas que não quer saber da religião, é isso daqui, ó. Se Deus é todo poderoso e todo bondoso, por que permite a existência do mal? Tá? A resposta teológica que eles vão dar, muitas abordagens tentam resolver isso. Uma teodiceia do livre-arbítrio. O mal moral existe porque Deus deu liberdade aos seres humanos. Ou a ideia de que o sofrimento pode ser um propósito maior. Entendeu? Você está sofrendo, você perdeu seu parente, perdeu o filho, perdeu isso, perdeu aquilo. A explicação é o seguinte: Deus tem coisa maior para você. A explicação que eles vão dar é isso. Quando não tem resposta para algo, a resposta é essa.
Ou se não, a resposta melhor é mistério. É mistério. As coisas de Deus é mistério, tá? Mas veja só, a palavra diz que Deus abomina o pecado e Deus não suporta a maldade humana, tá? E toda vez que Deus olha para a terra, Deus se ira por causa da maldade do ser humano. Deus destruiu a primeira humanidade no dilúvio por causa e a maldade do homem aumentou sobre a terra. Mas veja bem, se Deus ele é contra o mal entrou pelo mundo, tá? Porque Deus colocou a árvore do conhecimento do bem e do mal no jardim. Se já sabia pela sua onisciência e o homem iria pecar e o mal ia adentrar no mundo. E o mal adentrando no mundo, o homem seria falho, ia cair. E aconteceu o que acontecia. E aconteceu o que hoje acontece. Entendeu? Outra dúvida é aparentemente mutalidade. Tá? Deus é imutável, Malaquias 3:6. Mas algumas passagens mostram Deus mudando de ideia, como quando ele decide não destruir Nínive em resposta ao arrependimento dos habitantes em Jonas 3:10. Deus ia destruir Nínive e depois Deus muda de ideia. Resposta teológica. Alguns interpretam isso como Deus agindo de forma consistente com sua natureza e misericórdia, em resposta às ações humanas, enquanto sua essência permanece imutável. Então você vai encontrar sempre contradições bíblicas comprovando que o Deus bíblico ele não existe, tá? O Deus bíblico ele é uma invenção suméria, tá? É o Deus El, que foi depois mudado e recebeu o nome de Yahvé, né? Deus único, Deus todo-poderoso, Deus todo-poderoso. E essa geração e isso foi passando de geração em geração para as outras religiões, como o cristianismo e judaísmo. Não, perdão, e islamismo, tá? Então foi passando de geração em geração. É, como eu posso saber, mas não existe um Deus? Eu acredito que exista um Deus, tá? Porque para mim é impossível não existir um Deus. Exatamente porque já tive experiências com esse Deus, né? De pedir em oração, orar pedindo a Deus e eu pedir ser atendido. E também por causa de uma criança, né? A criança que sem saber um conhecimento de um Deus, ele já nasce tá ganhando conhecimento, né? Tendo a inteligência, ele olha para o céu e pergunta por que o céu é azul. Por quê? Na mente dela, alguém pintou o céu de azul. Ela pergunta quem colocou tanta água ali na praia, né? Porque ela sabe que para existir aquele imenso mar, alguém colocou água ali. Então, automaticamente, a nossa mente já diz que existe um Deus, né? Então, eu acredito em um Deus, né? Não acredito no Deus bíblico, tá? Porque é contraditório e é um Deus sumério, né? Mas eu acredito que exista um Deus sim, um Deus criador de todas as coisas, tá? Então, essa foi a aula de hoje, tá? Espero que você tenha gostado da nossa aula de hoje, tá? Não se esquece de se inscrever, de comentar, de deixar o seu like para nos ajudar a crescer. Se você tem algum assunto que gostaria que fosse esboçado, estudado, deixa aqui nos comentários, tá? Quando a gente chegar a uma meta de 20 inscritos, 30 inscritos, eu acredito que vamos chegar lá. Nós vamos começar com as lives para cada um poder participar ao vivo com a gente, tá? E a gente ainda vai ter entrevistas com outras entidades, né? Com outras religiões, para cada um se expressar. Então, nos ajude para que isso possa acontecer, né? O mais rápido possível. E só depende de você, tá? Tenha uma boa noite e que Deus abençoe a tua vida.